Graça e paz, amados. Então estou aqui conforme já temos feito então em outros finais de semana para compartilhar uma palavra. Uma palavra que vem em forma de palavra, mas também em forma de estudo, para que nós possamos estar buscando, lendo a palavra, nos ambientando com a Bíblia Sagrada, buscando referências e aprendendo mais do Senhor. De antemão eu quero convidar você deve estar assistindo então esse vídeo no YouTube, né? E você então que recebeu no YouTube, ou que clicou no Facebook, clicou no Instagram, ou no WhatsApp e foi direcionado para o YouTube, esteja se inscrevendo em nosso canal no YouTube. Você que está assistindo agora, se inscreva, dá um cliquezinho aí no botão inscrever-se, também dá o teu joinha, deixa o teu like e ativa a notificação para que os próximos vídeos, os próximos então encontros que nós tivermos, você também esteja participando. Em breve estaremos lançando aí algumas dinâmicas, algumas palavras, algumas direções que Deus tem nos dado, e você vai gostar muito disso, de estar participando conosco, de estar aprendendo mais de Deus, de estar tirando as suas dúvidas. Amém? Então deixa aí o teu cliquezinho aí já no joinha, também nas notificações, você está sendo avisado quando novas coisas saírem então aqui no meu canal. Amém, queridos? No dia de hoje, então, aprove Deus colocar em meu coração um tema. E o tema de hoje, então, é achegando-se a Deus. Como nós podemos fazer para nos achegar a Deus? Eu quero ler com você uma palavra que está contida no livro de Tiago, capítulo de número 4, verso 8. Tiago, então, Novo Testamento, capítulo de número 4, verso de número 8. E a palavra de Deus fala... Eu vou ler também o verso 6, então. Pode ser? Do 6 ao 8. E ali está escrito assim: antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, esse é o verso 8, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Essa palavra, então, que está sendo aqui nos entregue, compartilhada, através, então, do livro do Tiago. Tiago esse, então, que, segundo os escritos, foi o primeiro, que se diz, o primeiro pastor, o primeiro líder, de fato. Quando digo líder, que exercia uma função dentro de um lugar. Então, é aquele que promoveu e participou do primeiro concílio que teve da igreja. É Tiago, irmão de Jesus, tá? E Tiago está escrevendo aqui, primeiramente no verso 6, antes da maior graça, portanto diz, resistir aos soberbos, dá porém, que Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. O primeiro passo que eu quero que você entenda, que para mim poder me achegar a Deus, e eu tenho que ter um entendimento que esse é o passo mais importante que eu posso dar. Não há nada mais importante do que me achegar a Deus. Por quê? Porque, na realidade, quando o Tiago nos exorta nesse sentido, o que ele fala na primeira parte do verso 8? Na primeira parte do verso 8, ele está dizendo, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Ou seja, te aproxima de Deus. Busca Ele. Ora a Ele. Estuda. Te dedica. Vai na igreja. Leia a palavra, achegue-se a Deus, converse com Ele, e Ele se chegará a vós. É isso que está dizendo no verso 8, na primeira parte do verso 8. Mas e agora? Para que uma pessoa realmente possa se achegar a Deus? Eu penso que a maioria das pessoas tem dificuldades nisso. Mas é que é difícil, é que eu leio a palavra e não entendo. É que eu vou nos cultos e às vezes parece que o que o pastor está falando ali é grego, é hebraico, é aramaico antigo, eu não estou entendendo. Então, o que eu faço? Como é que eu faço? Existe uma fórmula para isso? Eu não diria que existe uma fórmula, mas existem alguns passos que você pode dar. Então, nós estamos aqui para aprender, né? Como é que eu faço para me achegar a Deus? Se Deus está dizendo que antes da maior graça, que graça é essa? Qual é a graça? Talvez a graça seja a graça do milagre. Talvez a maior graça seja a eternidade que Deus está falando aqui.
Então, portanto, diz antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos. Entenda isso. Primeiro eu tenho que deixar a soberba. Porque Deus, ele se agrada dos humildes. E aí ele fala, sujeitai-vos, pois, a Deus. Se sujeitem ao Senhor. Ou seja, obedeçam, busquem a Ele, resistir ao diabo. Ou seja, resistam, não fiquem brigando, lutando. Você não precisa disso. O que você precisa é se achegar a Deus, estar perto dele, buscar a sua palavra, buscar a sua presença e resistir ao diabo. O escudo da fé, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, isso é o começo. E aí sim, se achegue a Deus. E ele vai se achegar a vocês. Então, na verdade, qual é a primeira coisa? Qual é o primeiro passo que eu preciso dar? Qual é a primeira coisa que eu tenho que ter? A primeira coisa que eu tenho que ter é vontade. A primeira coisa que eu tenho que ter é vontade de me achegar a Deus. Porque Deus nos criou com livre-arbítrio. Deus nos criou com liberdade. Isso é, a capacidade e o direito de escolha. Deus te deixa escolher. Ele poderia fazer assim. Poderia determinar, poderia te colocar no caminho que Ele quer. Fazer como Ele quer. Ele é Deus. Mas Ele te criou com algo que é chamado de livre-arbítrio, que é a capacidade e o direito de escolher. Portanto, Deus não força ninguém. Nós podemos olhar Josué, quando diz ao povo, lá em Josué capítulo 24, verso 15, mas se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei então a quem sirvais. Se é ruim para você, se está ruim para você viver nesse caminho, escolhe hoje. Mas se está ruim para você viver, talvez buscando o Senhor, bom, a escolha é tua. Jesus fala que aquele que crer será salvo, aquele que não crer será condenado. O próprio Jesus fala a respeito da porta estreita e da porta larga. Escolha. Ele fala, eu coloco na tua frente. Ele diz, eu tenho a chave e coloco na tua frente uma porta. Ele está dizendo, você pode escolher. Ele diz, eu coloco na tua frente bem e mal, morte e vida. E ele diz, escolha, pois, a vida. Mas ele fala, escolha. Então tem que ter vontade. Se vos parece mal aos vossos olhos servir o Senhor, bom, você que sabe. Mas será que existe um outro caminho que possa te levar para uma vida eterna com o Senhor, de graça, de paz? Deus, na realidade, Ele quer que todos se acheguem a Ele. Porém, Deus quer que isso seja de modo espontâneo. Nós podemos ver várias referências na Bíblia que falam disso, que Deus espera que você fale com Ele e que você se dedique a Ele, mas de um modo espontâneo, de livre e espontânea vontade. Ele quer que você tome atitude. Ele quer que você diga, Senhor, eu quero. É a minha vontade. Ele quer que você declare com a tua boca, porque Ele quer ouvir você falando, Senhor, eu te aceito como Senhor da minha vida. Eu te aceito, eu quero, Senhor. Mas Ele te dá liberdade. Então a primeira coisa que você tem que ter para você poder se achegar a Deus é que você tenha vontade de que isto aconteça. Isso vale para tudo que você fizer perante o Senhor. Você precisa obedecer a Ele, logicamente, mas Ele quer que você seja espontâneo naquilo que você fala, que você faz. Se você ler no Salmo 100, verso 2, fala, servi ao Senhor com alegria. Ou seja, te aproxima dele, mas com alegria, não com pesar. Porque Deus sonda o nosso coração. Ele conhece você. Ele sabe o que está acontecendo, o que está se passando, e se aquilo é uma coisa espontânea ou não é. Se é de tua vontade ou não é. Servir ao Senhor com alegria. Em Josué 22:5 fala, tão somente tendes cuidado. Ou seja, guarda, tenha cuidado. Pensa naquilo que você faz. Eu vou pegar o livro de Josué aqui, eu vou ler com você. Josué capítulo 22, verso 5. Eu vou ler contigo. Fala assim, ó, quer ver? Josué capítulo 22, verso 5. Ali fala
a respeito das tribos, a respeito das bênçãos do Senhor. E fala no verso 4, eu vou ler um pouquinho antes, e diz assim: E agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora e ide-vos às vossas tendas, a terra da vossa possessão que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Era Josué falando aqui ao povo. E aí vem o verso 5, tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Que ameis ao Senhor vosso Deus, e andais em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a Ele, e o sirvais com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma. Tenha cuidado, é isso que está dizendo. Tenha vontade, tenha cuidado de você se achegar a Ele, e servir com o teu coração, ou seja, com a tua vontade. Quando fala de coração, fala do centro da tua vontade. O centro da tua alma. É a vontade. Então a primeira coisa, eu diria assim que o primeiro requisito, o primeiro passo para você se aproximar de Deus de fato, é que você queira de fato. E se por acaso você não tem essa vontade, ore a Deus. Que Deus dá a quem pede. Diga, Senhor, parece que tem algo dentro de mim que me impede de chegar. Tem algo dentro de mim que me impede, Senhor, Pai, de me aproximar de Ti. Me livra disso, me liberta, Senhor, porque eu quero estar com o Senhor. Esse é o primeiro passo. Declara com a tua boca, em voz alta, para que o mal perca força sobre você. E o Senhor que a todos ouve, e a todos, sem exceção, deu a liberdade de escolher. Ele vai te abençoar. O segundo passo que eu entendo seria você ter uma opção de renúncia. Eu costumo dizer, e falo isso muitas vezes na igreja, e para as pessoas que eu converso, que eu posso fazer escolhas, mas existem coisas que eu não vou conseguir escolher. Porque são coisas que andam paralelas, não se cruzam, não se encontram. E o exemplo que eu dou sempre é felicidade e razão. E aí eu pergunto a essas pessoas, você quer ser feliz? Ah, eu quero. Mas tu quer ter razão? Ah, eu quero, eu tenho razão no que eu estou dizendo. Pois é, mas felicidade e razão, elas não andam juntas. Às vezes eu vou ter que abrir mão da minha razão para que a felicidade entre na minha casa. E quando eu digo razão é vontade. Eu tenho que renunciar. Está escrito ali no livro de Tiago, capítulo 4, verso 8, na segunda parte do verso: limpai as mãos, pecadores. Limpai as vossas mãos. Tiago, capítulo 4, verso 8, e a parte segunda do verso, a parte B do verso: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. O que está dizendo é uma prova, que há uma necessidade de renúncia para nos achegar a Deus. Aqui está dizendo limpai as mãos. O que na verdade Tiago está querendo dizer aqui com essa recomendação limpai, na verdade é purificai as mãos e limpai o coração. É purificai as mãos e limpai o coração. Bom, me parece que a recomendação limpai ou purificai as mãos simboliza, para mim, ao meu ver, o abandono dos males morais. Não estou falando aqui de sujeira física, é de sujeira aqui dentro. Me livrar dos males morais aqui dentro, tais como aqueles que são discutidos dentro do capítulo 4. Depois tu pode ler do início do capítulo 4 até o final. Fala, Tiago está dizendo sobre prazeres da carne, que está em 4.1, sobre as cobiças e invejas, que está no 4.2, amizade com o mundo, que está em 4.4, e sobre o orgulho, que está em 4.6. Então, na verdade, prazeres da carne, cobiças e invejas, amizade com o mundo, orgulho, são coisas que eu preciso limpar as minhas mãos. Eu preciso me purificar dessas coisas. Realmente essas coisas são coisas que nós precisamos nos livrar plenamente, pois que essas coisas de fato impedem a nossa aproximação de Deus. A palavra de Deus fala que o pecado nos afasta de Deus. Veja o que diz em Isaías, capítulo 59, verso 2. As vossas iniquidades fazem divisão.
Os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Está lá em Isaías, capítulo 59, verso 2. O que é isso? Se eu peco, se as coisas da carne têm mais valor para mim, se eu sou uma pessoa cobiçosa, invejosa, se eu tenho mais amizade com o mundo, se eu sou uma pessoa orgulhosa, essas coisas me afastam de Deus. Então eu estou falando que eu quero me achegar a Deus. Então a primeira coisa que eu tenho que querer, de fato, entender que eu preciso ter é vontade. Eu preciso querer, de fato, me achegar a Deus. Mas a segunda coisa, eu preciso renunciar a algumas coisas. Eu tenho que limpar as mãos. Limpar as mãos, me limpar dessas coisas que me afastam naturalmente de Deus. Você vai lembrar que, na realidade, lá na cruz do Calvário, o Senhor levou sobre ele todas as nossas iniquidades. E aqui está dizendo, olha, as vossas iniquidades fazem divisão entre você e o teu Deus. Jesus levou, eu aceitei Jesus, então sobre Jesus foi todas as iniquidades. Mas eu tenho que caminhar com Jesus, tenho que me achegar a Ele e não continuar nessas práticas. Senão eu nego Jesus. Eu nego a Ele, crucifico Ele de novo e não tem como. Então eu preciso abrir mão dessas coisas, renunciar a elas. Então a primeira coisa, eu tenho que ter vontade de me achegar de fato a Deus. A segunda coisa, eu tenho que renunciar às coisas que me afastam do Senhor. Quanto a outra recomendação que fala, limpai as mãos pecadores, e vós de espírito vacilante, ou de duplo ânimo, purificai os corações. O que isso quer dizer? Significa purificação do nosso íntimo. E a limpeza dos males que muitas vezes estão armazenados no íntimo de nosso ser. Eu quero que você lembre, tem uma passagem, que é a passagem do endemoniado gadareno. Quando Jesus pega os discípulos, atravessa o mar da Galileia e vai até Gadara. E ele chega lá, e quando ele coloca o pé, a palavra fala que imediatamente aquele homem que andava no meio dos sepulcros, dormindo nos sepulcros, uma vida arrebentada, toda quebrada, todo machucado, que arrebentava os grilhões quando tentavam prender eles, andava gritando e berrando e clamando no meio dos sepulcros. Quando Jesus coloca o pé na praia, ele corre na direção de Jesus. E os demônios que estão nele falam que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E Jesus fala, sai dele, espírito imundo, vai embora, espírito imundo. É Jesus repreendendo, e aí Jesus repreende aquele mal. E aquele mal vai embora daquele homem. O endemoniado agora não é endemoniado mais. Agora a palavra fala que dali a pouco ele está sentado, arrumado, limpo, sarado, liberto. Tudo perfeito agora. E ele quer caminhar com Jesus e diz, eu quero ir contigo. E Jesus diz, não, tu vai para casa agora. Vai lá no meio dos teus agora. E aí os porqueiros, aqueles que criavam porcos em Israel, vêm até Jesus e dizem, Jesus, tudo bem então. Que bom, olha aí que bênção. O Senhor mandou embora os demônios dele, mas Jesus, os demônios entraram tudo nos meus porcos. E os meus porcos caíram na ribanceira e eu perdi tudo, agora os porcos. Faz o seguinte, Jesus, está tudo jóia, tudo bom, mas dá para te ir embora daqui. Vai embora, vai embora, vai para outro lugar. Vai curar em outro lugar, que bom que deu certo aqui, mas vai para outro lugar. Limpai os corações. Eles viram o milagre, mas o coração continuou sujo. Eu estou interessado naquilo que eu posso ter, eu estou interessado naquilo que eu posso receber, eu estou interessado naquilo que é bom para minha vontade. Não estou interessado com o restante, não estou interessado de fato com Jesus. Limpai os vossos corações. É essa a recomendação que Tiago está falando. É a limpeza dos males que estão armazenados dentro de nós. Porque na realidade a mudança externa ela é uma mudança superficial, que não tem valor para Deus. Diante de Deus, essa limpeza não tem valor. No livro de Mateus, capítulo 23, eu vou ler com você. No capítulo 23, versos 27, fala assim, ó. É Jesus falando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens,
mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós! Jesus estava dizendo. O que ele está dizendo dentro de você? Tu tinha que limpar o teu coração, purificar isso. Tu é que nem sepulcro caiado. O que é o sepulcro caiado? O sepulcro que é pintado por fora, caiado de cal. Sabe o cal, aquele que a gente bota branquinho, fica tudo bonitinho fora, mas na realidade dentro tá podre. Ele diz cheio de imundícia, cheio de ossos. Ai de vós, escribas. É que nem aqueles homens, os porqueiros lá, que disseram que bom, Jesus curou o homem, mas vai embora, eu quero continuar com os meus porcos, eu quero continuar com os chiqueiros da minha alma dentro de mim. Não. Se eu quero me aproximar de Deus, eu preciso ter vontade de me aproximar dele, mas eu preciso renunciar a essas coisas. Tem coisas que eu preciso renunciar. Eu preciso estar consciente. Claro. Não, eu não consigo sozinho, apóstolo G. Claro. Tem coisas que não são fáceis. Mas a palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus está conosco. O Espírito Santo Consolador, aquele que nos convence do pecado e nos cura e nos liberta. Se eu quero, se eu tenho vontade e renuncio, ele vai me ajudar. É isso que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Eu vou ler contigo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Está escrito assim, ó. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, ou seja, você está sendo gerado, você é uma nova criatura, mas da semente incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para toda sempre. Então, no verso 22 fala, purificando a vossa alma, na obediência à verdade, pelo amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, ou seja, não adianta eu fingir que sou e não ser. Eu tenho que me limpar por dentro. Olha o que Jesus falou, ai de vós, que ficam parecendo aqui que vocês são meus, mas por dentro vocês não são. Então eu preciso renunciar às coisas para poder me achegar a Deus. O terceiro passo, eu entendo, seria estar firme nos meus propósitos. O texto em Tiago 4:8 fala... refere-se na realidade também às pessoas que não têm firmeza. Ele fala, vós que sois de ânimo doble. Ele fala de ânimo doble, ou de duplo ânimo ainda. Vós de duplo ânimo, de ânimo doble. Tem outras palavras que falam um pouquinho diferente, mas o que é o ânimo doble? Pessoas vacilantes, que ora estão em alta, ora estão em baixa. Não tem firmeza, não continuam caminhando com o Senhor. Ele fala, portanto, vocês são pessoas de ânimo doble. São pessoas, a de ânimo doble são aquelas que servem ao mundo e fingem servir a Deus. Ou seja, uma parte do seu coração está voltada para Deus, mas a outra parte continua voltada para o mundo. Ânimo doble. Eu não posso ter ânimo doble. Eu não posso ter alto e baixo. Eu não posso dizer, hoje vamos lá, estamos juntos, Jesus, estamos ali e tal, e amanhã, meu Deus, porque Jesus me abandonou. Não. Eu não posso ter ânimo doble. São pessoas instáveis. São pessoas que tomam resoluções fortes hoje e amanhã desmancham as resoluções que tomaram. São pessoas que hoje são amigas de Deus, mas na verdade são mais amigas das coisas do mundo. Nossa, mas é que é muito difícil, apóstolo. É muito complicado, o senhor não tem ideia, é muito difícil. Eu imagino que não. Também a mim, todo dia nós temos que matar um leão por dia. As coisas não são fáceis, a promessa não é essa, que seriam fáceis, mas a promessa é que ele estaria conosco, nos ajudando a vencer, estaria na fornalha, estaria na cova dos leões, estaria no campo da batalha, na hora da peleja, junto conosco, nos ajudando a vencer. Mas eu tenho que ter vontade, eu tenho que renunciar às coisas e dizer, não, eu não vou voltar atrás, eu tenho que ter firmeza, vontade, renúncia e firmeza, que Jesus está comigo. Contudo, à luz das Sagradas Escrituras, Deus não aceita que tenhamos um coração dividido. Na verdade, Deus não quer que tenhamos um coração dividido. Eu já vou te explicar isso. Eu tenho que ter, sim, vontade, eu tenho que renunciar às coisas que me afastam de Deus, que fazem divisão entre mim e Deus. Você lembra o que eu falei agora há pouco? Que está escrito lá em Mateus, capítulo 23. Lembra? Eu não posso ter essas coisas.
que me dividem, que me afastam, aquilo que está lá em Isaías 59:2. Vossas iniquidades vos afastam, fazendo divisão com Deus. Eu preciso ter isso muito claro na minha vida, mas o meu coração precisa estar firme no Senhor. O meu coração precisa não estar dividido entre uma coisa e outra. Ai, agora eu fiquei balançado. Agora eu estou dividido. Agora o apóstolo falou uma coisa que agora me deixou, talvez eu deixe. Será? Será que vai dar? Será mesmo? Está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 21. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. É Elias falando. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo não respondeu nada. Agora não sei. Até quando? Você vai cochear entre dois senhores? Até quando? É a palavra que está dizendo aqui. Eu tenho que ter firmeza. Eis porque, então, na realidade, a firmeza que eu estou falando aqui é firmeza na fé. Eu acredito. É firmeza espiritual. Eu tenho um Deus que me guarda, que me cuida. É firmeza quanto à doutrina bíblica. Esse, de fato, é um passo fundamental para que possamos nos achegar mais e mais a Deus. Eu vou ler de novo, a partir do verso 6. Antes da maior graça. Olha, antes da maior graça. Quem sabe eu sempre preciso e estou pedindo uma graça muito grande e não estou conseguindo, porque eu não consigo me aproximar de Deus. Antes da maior graça que tu está pedindo, sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo. Ele vai fugir de vocês. Mas acheguem-se a Deus e Ele vai se achegar mais de vocês. Limpem as suas mãos, abandonem as coisas que te afastam dEle. E não tenha duplo ânimo. Não esteja hora em alta, hora em baixa. Firme. Fique firme, mesmo parecendo que não vai dar. Purifique o teu coração. Te humilhe perante o Senhor. Está escrito no verso 10 de capítulo 4 de Tiago. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltarás. Olha que tremendo isso. Se você buscar a Ele, se achegar a Ele, para alguns que são, talvez, o orgulho ainda domina seu coração, parece isso, meu Deus, estou me humilhando, mas é a palavra dizendo, humilhai-vos, pois, a Deus, sujeitai-vos a Deus, achegai-vos a Ele, e Ele vai se achegar de você, e Ele vai estar com você. No dia de hoje eu quero fazer uma oração com você, nesse dia que nós estamos falando a respeito aqui de ter vontade de estar perto de Deus, ter renúncia das coisas que me afastam dele, ou seja, eu vou largar, vou abandonar, vou deixar, e ter firmeza naquilo que eu acredito, para estar na presença de Deus, para receber mais dele, não ficar cocheando entre dois senhores. E quando fala do Senhor, o Senhor do mundo e o Senhor dos céus, aquele que manda nas coisas do mundo e aquele que pode mandar no teu coração, que é o Senhor Jesus. Hoje eu quero orar com você. Curva a tua fronte e eu quero fazer uma oração contigo. Pai poderoso e santo, vivemos tempos difíceis, Senhor. Vivemos, Pai, momentos, Pai, onde muitos, Deus, Pai, têm cocheado, Senhor, Pai. Muitos, Deus, Pai, têm tido dificuldades, Pai, de se aproximar do Senhor, de se achegar mais do Senhor, Pai. E, Senhor, Pai, é em união de fé, Pai, que eu estou aqui orando, Pai, com os teus filhos, Senhor. Eu te peço, Deus, Pai poderoso, ouve as suas orações que eles estão fazendo agora. Eles estão, Senhor Pai, sim, com vontade, eles querem, pois estão aqui, eles querem, pois estão ouvindo a Tua palavra, eles querem, porque estão orando ao Senhor agora, eles querem, Pai, eles têm a vontade necessária, eles querem renunciar, Pai, as coisas que até aqui afastavam ele de Ti, Pai, as iniquidades, os pecados, as transgressões, Senhor Pai, eles estão renunciando agora, porque não querem ficar longe do Senhor, Pai, eles querem se aproximar mais e mais do Senhor. Então eu te peço, Deus, vem curar o seu ânimo. Eles não querem também ter mais esse duplo ânimo, ora em alta, ora em baixa, ora tudo, ora nada. Eles não querem mais isso, eles querem ser pessoas temperadas,
pessoas, Senhor Pai, que caminham segundo a Tua vontade, a Tua palavra, eles querem estar perto do Senhor, Pai. Então renova neles, Pai, um espírito vivificado, Senhor Pai poderoso, para que o Teu nome, Senhor, venha a ser honrado e venha a ser glorificado, Pai. E através da mudança da alma, através da mudança do coração, através da mudança e da purificação, Senhor Pai, que Tu tem para ele, cura eles, Pai. Cura eles, Pai, de dentro para fora. Que as iniquidades não estejam mais neles, Pai. E essa iniquidade que trazia amargura a esse homem e essa mulher e fazia ele ficar doente, ela ficar doente, seja doença da alma, seja doença espiritual, seja doença física. Em nome de Jesus eu te peço, toca eles agora, Pai poderoso. E dá a vitória que eles precisam, Pai. Eu oro, Deus Pai, crendo, Deus, que já está acontecendo. Eu oro, Deus Todo-Poderoso, te agradecendo pela bênção, pela vitória, pela cura, pelo milagre, Pai, que o Senhor já está entregando os teus filhos. Eu oro, Pai, te agradecendo juntamente com eles, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça de Deus, que o agir do Espírito Santo esteja com você, guardando, protegendo e abençoando. E até o próximo sábado. Deus abençoe vocês. Um abraço.